Gente, E hoje nós vamos falar sobre o livro que o nosso Bispo Carvalho escreveu para toda a igreja, né? Não só para a nossa igreja, instituição, mas para toda a igreja, para todos os cristãos, falando sobre a nossa descendência. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos dois reinos. Então a pergunta é: você é filho de Deus? Como eu sei que eu sou filho de Deus? Esse é o tema de hoje. Participe conosco, vai ser bênção demais. isso mesmo, o bispo escreveu esse livro, Sua Descendência Determina Sua Eternidade. Não escreveu só para a comunidade Rema, mas para a igreja como um todo. E nós, graças a Deus, já tivemos a oportunidade de espalhar esse livro para muitos lugares, para outros países. E se você quiser adquirir esse livro, entre em contato conosco. Em cada um dos nossos endereços você pode adquirir o seu livro. Justamente. Então vamos começar falando um pouco sobre o livro de hoje. Vamos falar sobre a existência de dois reinos. Existem dois reinos: o reino do céu e o reino do inferno. É objetivo assim. Não tem meio termo, não tem outra alternativa. Ou você pertence ao céu, ou você pertence ao inferno. Agora, quem nunca ouviu falar que todos os caminhos levam a Deus? Ah, todo mundo, né? E que todos são filhos de Deus? Será que isso é realmente verdade? O que a Bíblia diz de fato sobre isso? Então vamos lá, vamos raciocinar, vamos começar com a Bíblia. No início, Deus criou um lugar chamado Éden, para que o homem pudesse habitar e desfrutar dele e nele, e dominar tudo o que havia naquele lugar. Era um lugar sem dor, era um lugar sem fome, um lugar sem sofrimento, um lugar sem medo, um lugar sem morte. Ocorre que o inferno, ou a serpente, induziu Eva a desobedecer aquilo que Deus havia determinado, uma vez que a convenceu de não levar em consideração o que Deus havia ordenado, que era não comer o fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Deus falou: olha, vocês podem desfrutar de tudo que está no Éden. Agora, desta árvore não comereis o fruto. Porque certamente morreriam, né? Isso, o próprio Deus havia dito que se comessem, eles certamente morreriam. Então, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que transitar entre o reino dos céus e o reino das trevas. Uma vez que, estando no Éden, eles já estavam salvos, pois não havia ainda qualquer condenação sobre eles. Não havia ainda, até esse momento, qualquer condenação sobre o ser humano. Veja, todos estavam salvos até a introdução do pecado. Aí, nesse ponto, a gente poderia dizer que todos eram filhos de Deus e, né? Correto. Até esse ponto apenas. Até esse ponto, de fato, todos eram filhos de Deus. E o que mudou na vida de Adão e Eva após o consumo da desobediência? Com o consumo da desobediência, o homem, o ser humano, foi retirado do Éden. E com isso perdeu todos os direitos de desfrutar da vida do reino de Deus. E assim passou a viver debaixo do jugo do reino das trevas. Vamos ler aqui uma passagem bíblica, Gênesis 3, 18 e 19. A terra produzirá espinhos e erva daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és o pó, e ao pó da terra retornarás. Ou seja, tudo aquilo que era facilitado, tudo aquilo que era tranquilo, foi perdido pelo homem. E o homem vai passar a ter uma vida difícil para conseguir tirar o seu sustento. Veja que o ser humano, ele sofre dores desde que nasce. É verdade.
Dizem que a dor do parto, bispo, você pode falar um pouco melhor, que tem mais conhecimento de causa sobre isso, é a dor do parto, é a dor do nascimento. Do nascimento, não é nem a mulher, né? Mas é a criança, né? A maior dor que o ser humano Sim, pode a criança sentir no nascimento. na vida é a expansão pulmonar. É, porque os pulmões estão expandindo, está entrando, é uma coisa... É a pior dor é a do pior corpo dor humano. É a pior dor E que o ela corpo é humano recalcada, né, pelo cérebro, porque é impossível você se lembrar e não ter um eterno sofrimento. passa. Glórias então, a Deus, não lembramos disso. não lembramos disso, mas é uma dor, né? Então, todos que nasceram de Adão e Eva, após este ocorrido, após a introdução do pecado, nasceram debaixo do jugo do pecado. Por quê? Porque somos descendência de Adão e Eva. Não tem o que fazer. Somos descendência deles. E como nos livrarmos desta descendência maldita? Basta aceitar Jesus? Interrogação. Às vezes as pessoas elas acreditam que, eu vou fazer uma oração aceitando Jesus e pronto. Mudou tudo. Tô salvo. Tô completamente instalado no reino de Deus. E não funciona dessa maneira, né? A Bíblia não deixa claro dessa maneira, né? Pelo contrário, a Bíblia ela vai deixar claro um caminho para nós seguirmos, né? Temos que seguir a Bíblia em todo momento, em todos os passos da nossa vida. Aceitando ou não aceitando. Não podemos simplesmente rasgar uma página da Bíblia que para nós não interessa, que para nós é difícil. A Bíblia ela tem que ser lida e cumprida como deve ser. E hoje em dia o que mais vemos, infelizmente, são pessoas pregando um evangelho, digamos, um tanto quanto frouxo, um tanto quanto flexibilizado, podemos dizer assim, pregando que basta ir à igreja, que basta dar o dízimo e continuar na mesma vida que vivia, onde tudo podia e tudo era aceito. Interessante é que é a mesma mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A serpente ela é tão astuta que ela colocou a mensagem dela dentro de lugares que deveriam ministrar a árvore da vida e agora estão ministrando sobre o bem e sobre o mal. Ou seja, você pode ter Deus, você vai receber bênçãos, e aqui é uma palavra da Bíblia, mas o mundo ainda pode estar na sua vida, que foi exatamente o que a serpente fez com Eva. E se você pensar friamente, é uma mensagem muito atraente. Imagina, você pode viver a sua vida mundana, né? Quando a gente fala mundana, nós estamos falando uma vida do pecado. E ter todos os benefícios do reino de Deus. Quem não, humanamente, não ia querer uma coisa dessa, não é? A vida sem a mudança da semente, sem a substituição da semente. Olha, se temos a semente do pecado, a única forma de termos a semente dos céus é substituindo a semente. E se você não substituir essa semente, você vai viver no reino das trevas, até porque a Bíblia diz que ninguém consegue servir, é impossível servir aos dois reinos. Ou serve ao reino dos céus, ou serve ao reino das trevas. Isso está claro. É impossível você fazer bênção e maldição. É impossível. É igual óleo e água, não se misturam, não tem jeito. É uma mensagem muito esperta da serpente essa. Porque ele sabe que a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal é a condenação. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão trilhando o caminho cristão dessa maneira. Infelizmente estão. Ou eu também ouço, todos nós ouvimos, muitos dizerem que as boas obras salvam. Ou então nós ouvimos, está muito enraizado hoje, pregar mensagens positivas. Coachings da fé, né? Coachings da fé, vamos pregar mensagens positivas porque já temos muitas negatividades no mundo, então vamos colocar o positivismo acima de tudo, e isso não vai mudar de fato nada na vida espiritual de ninguém. Claro que mensagens positivas é muito bom, claro que as boas obras elas fazem parte, elas né, fazem da vida parte do cristão. da vida do cristão, Mas elas da não vida de um ser salvam, humano né? de bem, não só de um cristão. Temos que de fato ajudar ao próximo, mas isso não vai fazer diferença na sua vida espiritual, isso não vai te salvar, isso vai fazer talvez com que sua alma
se sinta melhor. Sim, as boas obras, elas são consequência de uma vida transformada e não o motivo pelo qual a minha vida vai ser transformada. O positivismo, ele está chegando num tal patamar, meus irmãos, e eu vou falar isso, que eu ouvi, eu não lembro onde eu vi, então não posso dizer, senão eu diria, que o Covid, ele veio para trazer um bem para a humanidade, um bem das pessoas se tornarem mais sensíveis, mais caridosas. Eu não vejo dessa forma. O Covid, ele veio para roubar, matar e destruir. O Covid é algo que o diabo enviou para a Terra. Com certeza. Por que roubar, matar e destruir? Roubar porque a gente vê tanto de corrupção acontecendo com hospitais de campanhas que foram montados no começo da pandemia. Muita gente enriqueceu, matando milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo mundo e realmente destruindo famílias. Então não vejo nada de bom e não vejo as pessoas... Nos pequenos comércios a gente vê, né? Destruindo não só as famílias, mas assim, questão financeira mesmo, pessoas que tiveram que fechar os seus comércios. A gente que viaja bastante aí o Brasil e para fora também, a gente vê que as pessoas se tornaram até mais egoístas. A grande verdade Pensam mais essa. em si mesmas, Pensam mais em si mesmos. Quando surgiu a vacina, cada um brigava aí pelo seu direito de vacina. E não, minha categoria tem que ser vacinada primeiro, porque a gente trata com pessoas. Daí eu fico pensando, e quem lutou por aquelas pessoas que pegavam ônibus lotados e trens lotados nas grandes cidades e não tiveram a prioridade da vacina? O que eu vejo é cada um egoísmo, brigando pelo seu egoísmo, e o que vai mudar a sua vida de fato é a presença de Deus, pois temos certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não importa do problema qual venhamos a passar. É isso mesmo. Não é, Bispa Thalita? É isso aí. Então, como nós estávamos dizendo, voltando ao nosso assunto, a pessoa conhece Deus, sabe a verdade de Deus, mas não larga o mundo, não larga a vida passada. Só tem um problema nesse evangelho de não alteração, de não substituição de semente, Bispa Thalita. O resultado disso é condenação. Vamos falar aqui a verdade, o português, claro, porque não podemos omitir a palavra de Deus. Tem muita gente achando que está salvo e não está. Se mantiver dentro do cristianismo assim, vai estar condenado. A verdade é essa, meus irmãos, e conhecereis a verdade vos libertará e lhes salvará, acrescento aqui. Amém. Então você precisa analisar a sua vida e ponderar a qual reino você está servindo, a qual reino que você pertence. Se é o reino de Deus ou se é o reino do inferno. E como nós podemos fazer isso, Bispa Thalita? Explica para a gente um pouco como nós podemos fazer para discernir a qual reino estamos de fato pertencendo hoje. Porque estamos falando aqui, mas tem pessoas que de fato acham que estão salvas, mas agora ficou na dúvida, em qual reino eu estou pertencendo? Estou fazendo de fato parte do reino dos céus, como é a minha intenção, ou de fato ainda fazendo parte do reino das trevas? Diga pra gente, Bispa. Existem alguns sinais, né, que nós poderíamos colocar aqui como sinais do reino de Deus e sinais do reino das trevas. Nós temos pouco tempo, né, seria difícil falar tudo, mas nós vamos falar alguma coisa para que você possa desejar também adquirir o seu livro e esse conhecimento. O tempo que temos aqui é escasso. Mas nós voltaremos a falar em outros Voltaremos programas. E adquira o seu livro, que lá está explicado tudo dentro Exatamente. dos mínimos detalhes. E muitas vezes nós somos enganados, então, por essa mensagem da serpente, né? Uma vez que ela já está habituada a lidar com pessoas que querem Deus, mas não entenderam muito bem como funciona o reino de Deus, né? E essa questão de, muitas vezes, as pessoas estarem dentro do reino das trevas não é por vontade própria, é por falta de conhecimento. Acham que estão vivenciando algo de Deus quando não estão vivenciando por falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece preso porque lhe faltou conhecimento, né? A vida espiritual é como uma árvore, tá? E nós não podemos gerar um fruto diferente do que a raiz determinou. Se você planta banana, você vai ter o fruto da banana. Se você planta laranja, você vai ser uma laranjeira por essência e vai gerar laranjas. Vamos produzir aquilo que estamos plantando. Exatamente. E quem plantou em nós
foi o pecado, né? O pecado foi implantado em nós lá no Éden, assim como o pastor Eduardo disse. Nós já nascemos, então, de uma árvore, vamos dizer assim, essa comparação, uma árvore do pecado, uma árvore pecaminosa, uma árvore que peca. E o nosso fruto é esse. Então, o triste é que o diabo conseguiu, por essa mensagem dentro da igreja, dizendo que basta mudar o nosso comportamento. Então, eu sou um pecador que aceita Jesus e agora eu vou parar de pecar. Porque senão eu vou pro inferno. Então, eu não posso ir a determinados lugares, eu não posso fazer determinadas coisas, eu tenho que mudar as minhas vestimentas, eu tenho que mudar a minha maneira de ser, de agir, porque então eu vou ser uma nova pessoa. E a mudança de comportamento, ela realmente acontece, mas ela não pode ser uma premissa, né? Ela não pode ser a primeira coisa, porque seria como maquiar uma laranja, pintar ela de marrom para fingir que ela é um kiwi. Mas se você partir ela no meio, o que vai estar lá dentro, pastor Tá, Eduardo? semente Vai da estar laranja. laranja, uma laranja Como. bem laranjinha, bem bonitinha. Então, assim, a mudança do comportamento que muitas vezes traz à tona o cansaço do cristianismo, né? Porque se eu estou cristão, estou, ok? Escute esse verbo, estou. Eu não sou, eu estou cristão. Uma hora eu vou cansar de estar cristão. Uma hora eu vou voltar a ser o que eu sou, porque, gente, ninguém consegue sustentar uma coisa que não é essencial. Aí a esperança acaba, a fé acaba, a força acaba e você volta para sua vida. Na verdade, você nunca saiu dela, você só pintou um cristianismo ali, você estava então cristão, em algum momento você voltaria a ser o que era. E essa foi a pergunta que o bispo fez para Deus, porque durante mais de 40 anos cuidando de pessoas na igreja, ele via que elas não se sustentavam como cristãs. Uma hora parecia que voltava tudo. E Deus então respondeu: o problema não está no comportamento, está na essência, né? E muitas pessoas então nos procuram na igreja todos os dias com queixas, né? Cristãos mesmo, né? Eu não consigo mudar, eu já fiz de tudo para mudar na minha vida, eu não consigo me livrar de vícios, eu não consigo me livrar de traumas, eu não consigo me livrar de angústias, de dores, de sofrimentos. Isso serve até, bispa, para uma pergunta que tivemos aqui na semana passada, de uma cristã que não conseguia se livrar do seu vício. Recorda-se do cigarro? Porque não está sendo ministrada a mensagem essencial do cristianismo, né? Está se falando sobre a alteração de um comportamento, né? Mude de vida. Às vezes nem se prega isso, mas prega sobre a bênção apenas, né? E a pessoa então forja uma vida cristã. Não tem como a gente forjar uma vida cristã. A vida cristã ela é essencial, ela tem que ser modificada. Se nós estamos gerando fruto do pecado é uma coisa distorcida, sabe, gente? O pecado, ele não é só o erro. Tem muita gente que acha, eu não tô em pecado, tô matando, tô roubando, tô destruindo, né? O pecado, ele é uma coisa essencial que vem do inferno. Ele destrói, ele desfaz, ele destona toda a vida de uma pessoa. Então, você pode estar fazendo tudo certinho e ainda estar vivendo o fruto do pecado. Tudo distorcido, porque é uma coisa essencial. E o efeito da essência do reino das trevas na vida do cristão eu vou dizer destruidor, porque Você sonha uma coisa e ele consegue trazer a essência da morte dentro daquele sonho. Ele consegue trazer a essência da destruição dentro daquele sonho. Então, por exemplo, você está numa igreja, você casou, você está vivendo sua vida, você está lutando para ser um cristão, porque está cristão, não é? E tudo que você investe começa a ficar distorcido. As coisas não vão para frente, é sempre muito complicado, muito emperrado, como diz o mineiro. Por quê? Porque o reino das trevas ainda está interferindo na tua vida. Então, bispa, eu vou fazer aqui um questionamento, né? Ontem nós oramos, ao final do culto, que nós temos o culto ao vivo. Qual o YouTube? @serrema. Então, assistam o culto ao vivo no YouTube e as pessoas mandam pedidos de oração que não estão dentro da igreja, não podem ir por algum motivo, mandam de outra cidade, mandam os pedidos de oração. E ontem nós oramos por alguém, não me recordo o nome,
em que estava afastado da igreja. Foi cristão e agora está afastado da igreja, está desviado. Ou seja, essa pessoa que está desviada esteve cristão, mas não é um cristão genuíno, porque não houve a substituição da semente dele, Exato, não é isso? Não tem como uma pessoa ser cristã e desviar, porque você mudou de essência. Uma vez mudada a sua essência, você é aquilo. Se você desviou é porque você estava e voltou à sua essência original, né? É interessante nós trabalharmos esse verbo ser e estar, né? Porque ser é uma condição permanente. Sim. Estar é uma condição temporária. Sim. E você pode me perguntar, mas então o cristão não passa por nada? Não passa por problema nenhum? Passa, claro que passa. Nós estamos na terra, né? A nossa carne está aqui na terra, nós somos suscetíveis a qualquer coisa dessa terra. Contudo, vamos dizer assim, bem alto aqui, contudo, há uma nova semente em nós, há uma nova essência. Todo o comportamento, todo o resultado da nossa vida é diferente. Nós não vamos dar os mesmos frutos. Por quê? Porque nós não estamos agora subjugados por essa terra. Nós estamos andando nessa terra, como dizia, nós somos a Bíblia, como diz a Bíblia, ela continua dizendo, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos passando por essa terra, vamos passar por aflições, como Jesus disse. Sim. Só que nós não somos mais subjugados por nada dessa terra. Então, o que até o pastor Eduardo leu aqui, a dificuldade, o sofrimento, a dor que subjuga todas aquelas pessoas que estão cristãs ou não são cristãs, não podem mais nos subjugar. Nós não somos mais prisioneiros das trevas. Então, assim como Jesus veio e venceu o mundo, ele implanta em nós uma semente que é capaz de vencer o mundo. Essa é a grande diferença de ser um cristão na terra. Nós podemos passar por qualquer coisa, mas o resultado e a nossa vivência é completamente diferente. Chama-se a substituição da semente. Exatamente. Há uma grande diferença em quem é do reino de Deus e quem não é do reino de Deus. É visível, é palpável, é uma coisa que você não força, tá? A paz, a alegria, a vitória, tudo que envolve o fruto do Espírito, a essência do Espírito Santo na nossa vida, ela não é forjada, ela não é falsa, ela é real. Ela é real, a libertação ela é real, a cura ela é real. A vida ela é real, a abundância é real, mas isso faz parte do reino de Deus. Não basta só estar cristão para viver isso. E a partir disso você coloca a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Exatamente. Você vai à sua igreja, mas eu não vou mais à igreja porque tem um irmãozinho lá que fez uma fofoca, que falou de mim, que teve alguma coisa que eu não gosto. Você não vai mais pelas pessoas, você não vai se importar mais isso com as pessoas. Isso nem faz diferença. E você vai se importar com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Porque a gente vê na igreja muitas pessoas, não, eu não vou mais porque alguém falou de certa forma comigo, mas você não vai na igreja por conta das pessoas. A igreja você vai na igreja para receber a palavra de Deus. Deus está implantando a semente do reino de Deus. Cada pessoa está numa fase. E você vai vivenciar a fase que Deus está trabalhando na sua vida, né? É interessante o comentário do pastor Eduardo, porque em Romanos capítulo 8 já começa assim, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal justamente é a condenação. Você não precisa fazer nada para mudar de vida, você pode continuar do jeito que você está, você pode ter todo o comportamento de uma pessoa que não crê em Deus, mas crendo em Deus. E a palavra de Deus diz que o primeiro sinal do reino de Deus é o Espírito Santo. O Espírito da vida te vivificou e te tirou debaixo desse laço de morte. Então, a pergunta é, que o pastor Eduardo liberou, como eu sei se eu estou no reino de Deus? Primeira coisa que eu quero te dizer, você tem o Espírito Santo? Eu acredito que quando eu aceito Jesus, eu já recebo o Espírito Santo. Não. No livro de Atos, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Colossenses, de Filipenses, de Efésios, de Coríntios, Paulo vai afirmar, e além disso, a própria boca de Jesus vai afirmar que o Espírito Santo de Deus é alguém que manifesta na nossa vida. Jesus, quando ele está falando sobre a sua volta, ele diz, eu preciso ir para que ele venha. E ele vai revelar o reino
a palavra, a mensagem do reino para vocês. Ele vai ser o ajudador, ele vai ser o consolador, ele vai ser aquele que vai ser a luz para esse caminho que é Jesus Cristo. E Paulo, ele diz uma coisa em Efésios muito interessante, ele diz: o Espírito de Deus é o penhor da nossa salvação. O que é um penhor, pastor Eduardo? Senão o sinal. Não é? Antigamente as pessoas iam ao banco pegar empréstimo e deixavam um penhor. Olha, eu estou deixando o penhor, que é a certeza do pagamento. É a garantia do pagamento. É a garantia. O Espírito Santo é a garantia que você tem que você está salvo, que o reino de Deus entrou na tua vida. Se você não foi batizado, essa foi a conversa de Jesus em João 3 com Nicodemos, desculpe. Ele vai dizer: Nicodemos, não adianta você ser chefe da sinagoga. Não adianta você ter todo o conhecimento das leis. Se você não nascer da água e do fogo e do Espírito, você não tem parte comigo, né? O próprio Jesus, quando foi se batizar, o Espírito de Deus desce sobre ele. Sabe, não tem como você fazer parte do reino de Deus se você não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não é uma força que fica em volta de você. Ele é a presença de Deus que estabelece uma nova essência dentro de nós. É impossível eu viver a essência do reino de Deus, a remoção, como o pastor Eduardo disse, da antiga semente para a nova semente, sem a manifestação do Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Atos, você vai ver que a igreja do Senhor expandia, mas os apóstolos chegavam nos lugares, né, e diziam assim: vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo, porque essa foi a premissa de Jesus: não façam nada até que do alto desça poder sobre vocês. Desça a mensagem do Espírito Santo, que é vinda no nosso espírito por falarmos a língua do céu. Aí você pode dizer: ah, mas eu oro em línguas, mas a minha vida não mudou. É porque você não tem continuidade. Sabe, a nossa vida precisa ser uma constância na presença de Deus. Você pode ser batizado do Espírito Santo e você não orar em línguas, não ser firme na presença de Deus, não deixar que ele te altere. Ele não vai invadir a vida de ninguém, começar a alterar tudo, jogar tudo no lixo. Não é assim que funciona. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, não é essa a questão que Paulo levanta? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E isso acontece porque em João capítulo 15, João, olhando para Jesus, diz o quê? Sem Jesus nada podemos fazer, e nós precisamos entender que é uma jornada de obediência. É uma jornada: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, uma jornada de entrega, de limpeza, de obediência. O reino dos céus vai sendo implantado a todo tempo nas nossas vidas, nas áreas da nossa vida, mas a garantia de que eu já estou dentro do reino dos céus é o Espírito Santo de Deus e a ação constante do Espírito Santo, e eu vou entender que eu estou evoluindo dentro desse reino quando os frutos e os dons do Espírito começarem a ser uma grande verdade na minha vida. Se eu sou uma pessoa totalmente ao contrário do fruto e do dom do Espírito, com certeza eu não estou dentro, ativo desse reino do céu, sabe? Nós precisamos compreender uma coisa: o que nos mantém dentro do reino é a presença do Espírito Santo de Deus, mas em nós tem que ter rendição e obediência. O pastor Eduardo disse que Eva consumiu o fruto da desobediência. Deus disse: não coma. E ela simplesmente entendeu o quê? Eu posso desobedecer a Deus, eu posso fazer do meu jeito, sabe? A minha acho vontade que Deus está sendo muito radical. A minha vontade tem que ser implantada aqui, porque Deus está sendo muito radical. E é o que acontece hoje: eu não posso mudar a minha vida porque tal atitude é muito radical para mim. Eu vou te falar que não é, meu irmão. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus está implantado dentro de você, nada é difícil. Porque o que vem de Deus é muito fácil. O nosso problema, sabe qual é? E prazeroso. Sim, sim. O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos o reino de Deus. Nós queremos que Deus melhore a vida que estamos vivendo. É uma barganha. É uma Então, espécie de barganha. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Mas é só isso que eu preciso. Eu não quero Jesus, eu não quero servir a Deus. Eu só quero
que ele se torne uma aspirina na minha vida. Que é o que tem acontecido na vida de muitas Ou então pessoas. eu estou passando uma situação financeira, então eu vou ofertar para que Deus possa me prosperar. Não, calma. Deus vai te prosperar, mas não é isso o dízimo e oferta. Não é isso. Não é isso, é a mensagem. Deus não é uma do inferno. troca. Exatamente. Deus não é um melhoramento de vida humana. Não é aspirina. Não é uma aspirina, né? Então, assim, enquanto a tua vida cristã, a minha vida cristã se baseia em Deus melhorar a minha vida, eu ainda estou debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero Deus, mas também quero tudo o que o diabo implantou na minha vida, que é... Mas eu não sirvo ao diabo, mas você serve a si mesmo. Só que não existe o reino do ser humano, existe o reino de Deus e o reino das trevas. Simples assim, o meio termo não existe. Então, enquanto você está fazendo a sua vontade, a sua vida valer, na verdade você está fazendo o reino das trevas valer. Então, o reino dos céus não é para quem quer melhoramento de vida, tá? O reino dos céus é para quem quer mudança de reino. A palavra de Deus, pela boca do apóstolo Paulo, diz assim: se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou. E é claro que mudando de reino, você vai ter uma vida completamente mudada. Uma vida maravilhosa, abençoada. Uma vida de abençoada, vida de bênçãos, passando por problemas, sim, passando por problemas, mas o efeito é outro, a condição é outro, é a forma é outra, tudo diferente. Só vai passar por aquilo que de fato você vai suportar passar. É o que a gente falou até no programa passado sobre quem tem Cristo. O problema não pode nos subjugar, ele não pode nos destruir. Deus vai permitir que situações venham e controladas por Ele para nos aumentar, para nos melhorar, para trabalhar conosco, para nos libertar. É diferente a vida do cristão, tá? É muito diferente. Eu gostaria de levar você hoje, nessa manhã, a dar uma observada. Será que nessa sua jornada você está sendo limpo, moldado, tratado, ou você só está querendo ser melhorado? Analise hoje a sua vida. Quem está no comando? Você? Se for você, não é você, é o diabo. A nossa vida é a vida da obediência. O reino dos céus exige obediência, né? Para ser cristão, eu tenho que viver debaixo de obediência e não de negociação, né? A negociação é uma vida de desobediência, onde eu transito entre mundo e Deus. Agora, se você e eu, como eu, deseja viver o reino dos céus, assim como Jesus ensinou naquela oração: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino sobre a minha vida e seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Se você tem esse desejo, eu te convido a rasgar o teu coração nessa segunda-feira, a entrar na presença de Deus e falar: eu não quero mais o reino das trevas me dominando, eu não quero mais viver só uma mudança exterior, eu não quero viver um melhoramento, eu não quero estar cristão, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, sabe? Jesus, o reino de Deus é para quem precisa, para quem deseja, para quem tá ali sonhando em viver algo novo, algo que não tem nada a ver com esse mundo, que não tem nada a ver com a sujeira desse mundo. Se você deseja, eu te faço 2 convites. Você vai orar comigo aqui agora, mas você também vai procurar um dos nossos endereços e falar: eu preciso desse livro, eu preciso ler essa mensagem, eu preciso de oração, eu quero mudar de vida, eu quero ver Jesus na minha vida, eu quero ver a glória de Deus na minha vida, o resultado de Deus, que é libertação, sinal, milagre, prodígio, maravilha, transformação, cura. Tudo isso é para hoje, é para agora. Esse é Jesus. Amém. Esse é Jesus. Então, vamos orar comigo aqui nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque nós não queremos que o Senhor melhore uma condição destruída. Nós queremos uma nova vida. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus e nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos aqui agora e pedimos ao Senhor que só o Senhor, Espírito Santo de Deus, tem o poder de alterar a nossa essência. Te pedimos agora, Santo Espírito de Deus, toma conta de cada ouvinte que está rasgando o seu coração agora. Quem sabe estão nas suas casas, no seu trabalho, no trânsito,
dizendo: é isso que eu quero uma nova vida, eu quero deixar o mundo para trás, eu quero deixar a velha vida, a velha fracassada vida, a velha limitada vida, os mesmos resultados sempre, esse cansaço que eu estou sentindo de sempre lutar e nunca conseguir romper. Senhor, nós estamos te pedindo, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre cada coração nessa manhã, implanta a verdade do teu reino. Nós reconhecemos que só Jesus é a libertação, a vida, a salvação e a vitória. E nós não queremos mais estar perto do muro, próximo do muro, em cima do muro, transitando entre mundo e Deus, mas nós queremos viver uma vida completamente diferente, uma vida onde Jesus é a luz da nossa vida, porque sabemos, Jesus, que o Senhor é tudo que nós sempre precisamos, desejamos e sonhamos, e o Senhor está aqui. E nós te aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Deus da nossa vida. E nós dizemos ao Senhor: sim, eu quero o teu reino, sim, eu quero a tua vontade, como ela é feita nos céus, imediatamente, de maneira alegre. É assim que eu quero viver a tua vontade na minha vida. Eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero viver a tua glória. Por isso, remove todo tipo de cadeia de sobre as vidas e começa a operar salvação agora dentro dos lares, porque onde há salvação há milagre, a cura, a libertação, a transformação. Então opera milagre de salvação aqui agora, Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos e nós recebemos e declaramos sobre a tua vida que chegou um tempo do reino de Deus para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Faça como a bispa Thalita disse: saia do muro, meu irmão. Vá pelo lado correto do muro. Que é o de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que é o de Jesus Cristo. E logo após o louvor, agora algumas perguntas que nos foram enviadas pela caixa de perguntas do Instagram, @vencer_ com a gente. Manda essas perguntas aí. Vamos lá. E a primeira pergunta é: Deus predestinou quem se tornaria filho dele? Interessante nós falarmos sobre a predestinação. João Calvino, quando ele foi fazer ali as suas institutas, né? Uma das primeiras estudos, vamos dizer assim, sobre as cartas de Paulo e tudo mais, ele entendeu que Deus havia escolhido uns para salvação e outros para perdição. Só que aqui em Efésios capítulo 1, nós vamos ver que Paulo fala sobre a predestinação. Sim, ele fala: Deus nos predestinou para si. Só que quando ele fala isso, ele não está falando que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Na verdade, ele está dizendo que o conhecimento de Deus é algo tão grande. Deus não vive no tempo passado, nem no tempo do presente, nem no tempo do futuro. O tempo para Deus é uma coisa só. Para nós é estranho pensar isso, né? Porque quando Deus olha, ele vê tudo ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Isso é tão poderoso que ele sabe até o que vai acontecer no fim do fim do fim. Então ele sabe exatamente quem são aqueles que vão pertencer ao reino de Deus. É por isso que Paulo diz: ele nos predestinou, ele sabe exatamente quem vai se converter. Agora, ele nunca, jamais deixaria algumas pessoas para a perdição. A única coisa que existe mesmo sobre a predestinação é que Deus sabe, sim, quem vai se converter. Mas ele jamais deixaria alguém para a perdição. Ele morreu por todos da mesma maneira. E pronto, e acabou. Até porque Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Mais uma pergunta aqui. Tem como eu perder a salvação, deixar de ser filho de Deus? Tem sim. Até porque a palavra de Deus diz que são caídos da graça. Está em Hebreus. Pessoas que são cristãos, tá? E aqui eu vou dar uma mensagem até de esperança aí para você, tá? Que tá mandando essa mensagem aqui. Pessoas que são cristãos, eles pedem a sua salvação quando abrem mão do Espírito Santo, de uma vida direcionada por Deus, para viverem outro tipo de evangelho que não é a Bíblia, tá? E como a Bíblia determina que a presença do Espírito Santo é a base para o reino de Deus, então aquela pessoa que abre mão
do Espírito Santo por um outro tipo de filosofia. Vou dizer filosofia porque a Bíblia não é uma filosofia e qualquer outra coisa fora da Bíblia é uma filosofia. Então você perde a sua salvação. Agora, no momento em que você está cristão, você não teve salvação, então você não perdeu salvação. Você só precisa estar salvo, você precisa ser salvo. Então, quem sabe hoje você está ali dizendo, meu Deus, eu perdi minha salvação, eu voltei para o mundo, Quem sabe você, vou dar uma palavra bem sincera, você não perdeu sua salvação porque você nunca teve. Está na hora de você estar salvo na sua essência pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem como sim perder quando você abre mão do Espírito Santo. Aqui pergunta, o livro do bispo me ensina como mudar a minha essência? Sim, esse livro do bispo, ele é totalmente bíblico, baseado em versículos bíblicos, não tem nada de axiologia, tá? É um livro que vai ensinar sobre a salvação e ele vai ensinar certinho como você vai ter os passos corretos para a mudança pelo Espírito Santo de Deus da sua essência. Mais uma vez eu volto a dizer, em todos os nossos templos você consegue encontrar esse livro. Perfeito. Aqui temos mais uma pergunta. Eu consigo mudar a semente em casa sozinho ou preciso de fato ir à igreja? Olha, a igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. É o único jeito de você encontrar o reino de Deus é na igreja, tá? A igreja é o corpo de Cristo. É onde o Espírito Santo se manifesta. É impossível uma pessoa na sua própria casa, sozinho, sem ser parte do corpo, vivenciar o reino de Deus. Até porque o reino de Deus é uma experimentação de algo que não é individual, mas coletivo. Então é impossível uma pessoa ser cristã em casa sozinho, tá? Então a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. Por quê? Porque ela te leva a viver Jesus Cristo. É impossível viver Jesus sozinho. Não tem, né? E tem que ir na igreja, viu, meus irmãos? Sempre que possível, a igreja física, inclusive. Porque às vezes a pessoa fica só ali no virtual, no online. Você tem que ter um corpo onde você vai dar algo de você, servir, né? Não é só receber, receber, receber. O reino de Deus não é só sobre receber. Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Claro que quem está impossibilitado de ir à igreja por alguma enfermidade, algum problema, Mas isso é temporário. Isso é temporário, né? Assim como no começo da pandemia, aqui em São Sebastião do Paraíso e em algumas outras cidades, que eu tenho conhecimento, acho que só Brasília acabou não fechando as igrejas no começo da pandemia. Nós fizemos 2 meses, se eu não me engano. Foi, acho que 3 meses. 3 meses online, só com online. Lives todos os dias. Mas daí é uma exceção. Nossa, uma condição Não extraordinária. não é uma regra, não é, bispo? Aqui, mais uma pergunta aqui. Então não basta a pessoa ser só batizada no Espírito Santo. Tem que mudar a essência. Como eu posso saber se eu já tive essa mudança? Você tem manifestado na sua vida os dons e os frutos do Espírito? Essa realidade é diária na tua vida? Ou você ainda vive a vida sua, sem a manifestação do caráter de Deus? Porque o caráter de Deus é a manifestação dos dons e do fruto do Espírito, tá? Então você vai fazer essa ponderação aí na sua vida. Temos mais uma perguntinha, vamos à última pergunta de hoje. Uma pessoa que usa a palavra de Deus para falar de outras coisas sem ser a base principal a salvação, esta pessoa pode se dizer salva? Como assim? Vamos reformular a pergunta. Uma pessoa que usa a palavra de Deus para falar de outras coisas sem ser a base principal a salvação, essa pessoa pode se dizer salva? Olha, eu posso responder algumas coisas aqui? Por favor. Primeira coisa, eu posso usar a Bíblia para falar de saúde emocional, eu posso usar a Bíblia para falar de prosperidade, eu posso usar a Bíblia para dar muitos métodos, né? Tem gente usando a Bíblia, porque a Bíblia, gente, ela ensina tudo, ela ensina você a viver tudo, ela ensina você a ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida.
E você pode usar, tem pessoas que não são cristãs, tá? Que usam os princípios da Bíblia porque sabem que eles são, assim, fenomenais para tudo. Porque Deus é sabedoria pura, né, gente? Agora, se eu quero falar sobre salvação, se eu quero pregar, a minha mensagem tem que ser bíblica. Senão eu tô falando a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, assim, se eu estou misturando outras coisas à mensagem da salvação, então dá um problema muito sério. Eu acho que é justamente essa a essência da pergunta. Mas eu quis falar outra porque, assim... Sim, né, claro, é um complemento necessário. Exato. Mas, assim, se alguém está pregando um evangelho misturado, corre. Meu filho, corre, não olha nem pra trás, porque ali é a serpentona mesmo, tá? Então você corre. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Eu vejo pessoas famosas aí que tiram lágrimas, né, de todas as pessoas. Falando muito bonito, mas falando heresia. Ah, não, né? Corre e não olha para trás. Corre, não olha para trás. Qualquer do evangelho que falamos, salve. que alguém esteja pregando naquele início da palavra que nós trouxemos hoje, corre sem olhar para trás. Corra sem olhar para trás. Ah, mas essa pessoa me ajudou muito, agradeça, Amém. seja grato, seja uma bênção na vida dessa pessoa, mas diga, olha, você não pode me implantar o reino não, porque o reino não está em você, então eu tô fora. Sabe, gente, a gente precisa priorizar a nossa vida de salvação. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim pra mim, pastor Eduardo, mas eu sei que a minha igreja tá tudo errada, mas o pastor é tão bonzinho. Pois é, vai todo mundo pro inferno. Você tem que ser grato, você tem que amar, você tem que tratar bem, você tem que... tudo isso. Mas quando se trata da sua salvação, leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não vai falar assim, então já que tá todo mundo muito bonzinho, então eu vou considerar. Não, Deus não considera, não. Teve um momento que Jesus estava pregando e os discípulos, né, disseram para Jesus, a palavra que tu pregas é muito dura. E Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Vai vocês também embora com eles. Olha. E aí Pedro fala, não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então a gente tem que aprender a ponderar bondade, amizade com salvação. Tá? A gente tem um tempinho aqui, então eu vou estender um pouco nessa questão. Parece-me que hoje as pessoas estão mais preocupadas com like, dislikes ou visualizações, né? Like, é uma vida tão que é o gostei, vazia. o desgostei, eu quero que me visualize. Então acaba não trazendo de fato a palavra de Deus, porque não quer fazer com que certa pessoa desgoste ou discorde. Imagina se Jesus se preocupasse com curtidas. Ele não teria transmitido sua mensagem, hoje não estaríamos salvos, não é, bispa? Com certeza, Jesus teve muito mais haters do que seguidores, tá, gente? Não tem dúvida. Então, assim, Jesus priorizou o que ele veio fazer, estabelecer o reino de Deus. Priorize na tua vida ouvir pessoas que tenham o foco de viver o reino de Deus. Priorize na tua vida estar em ambientes, em amizades, em lugares e ouvir, tá? Filtre o que você ouve. Tem muita gente, a internet habilitou pessoas desabilitadas. Deu voz para quem não podia falar. Cuidado com as pregações que você escuta, porque às vezes, olha, quase sempre, vamos dizer aqui, pastor Eduardo, é pregação da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, em nome de Jesus, fuja desses coachings da fé e entre dentro da Bíblia e comece a ouvir a palavra de Deus e ser alterado por ela. E eu vou dizer uma frase agora de um grande teólogo. Strong diz assim, isso, Strong já morreu já há muito tempo, viu, gente? Mas ele perpetuou algumas frases muito importantes. Strong diz assim, se todos os dias a Bíblia não te confrontar a viver uma vida completamente diferente, você não está lendo a Bíblia. Então, viva essa vida de confronto. Essa vida vai te levar para o céu. Aleluia. E estamos chegando, bispa, estamos chegando ao final de mais um programa Vencer. Graças a Deus. E deixamos aquele convite especial. Toda segunda, quarta, sexta e domingo tem culto em uma comunidade evangélica Rema, em uma SER, aqui em São Sebastião do Paraíso. Temos templo no São Judas, onde você pode encontrar a pastora Natália. João 23, você encontra o pastor Carlos. Planalto, o pastor Creuso, a pastora Ana. E no templo central, próximo ao tiro de guerra, onde estou eu, onde está a bispa Thalita também, a pastora Regina e a pastora
Paula. E também temos nossas reuniões lá em Poços de Caldas, nossos templos em Poços de Caldas e também Barretos. Um grande abraço para todo mundo. E logo daqui para muitos outros lugares, em nome de Jesus. Temos também os nossos cultos ao vivo no YouTube. Se você faz parte de outra igreja, mas quer participar, quer receber essa mensagem, ou você é de longe, de outra cidade, não tem como vir pessoalmente, acesse o YouTube, CER, Rema, RHEMA. Cultos ao vivo aos domingos, todos os nossos cultos são gravados. E você pode acessar, nós temos aí, acho que mais de 1000 cultos aí gravados. Ah, tem muito, desde 2015, não é? 2015, nós temos cultos gravados. Tem palavra aí para você. Aproveita e dá uma fuçada aí no nosso canal Vencer com a gente, né? O canal Vencer lá no YouTube. Nós vamos voltar com todo o gás aí, estamos reformulando algumas coisas para o canal Vencer. E logo vai ter novos conteúdos. Mas dá uma vasculhada lá, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Tem muita coisa boa, muita palavra abençoada. E tem convite especial essa semana, pastor Eduardo. Essa semana tem convite especial todos os meses a encontro de homens e mulheres. As mulheres se encontram no templo central com a bispa Thalita e os homens se encontram comigo lá no templo do Jardim Planalto, sábado, 7h30 da noite. É isso aí, não é só para membros da nossa igreja, não. Ok? E nem só para cristãos. Esse encontro é aberto para todas as pessoas que querem receber uma mensagem de desenvolvimento de vida e de fé. E com certeza vai estar ali recebendo uma palavra de Deus. Sem dúvida. Aí vai deixar de estar ou não ser, e vai se tornar um cristão, com certeza. Então fica o convite feito para quem quiser, vá ao templo. Ou da Serrema ou do Jardim Planalto, esse sábado, às 7h30 da noite, 19h30. E hoje, não esqueça, tem um culto em uma rema perto de você. É isso mesmo, meu povo. Gente, eu desejo a você uma semana poderosa, abençoada, cheia da glória de Deus. Vai mudar essa semente, vai viver o reino de Deus, vai viver o tempo de Deus de salvação, de milagre, de sinal, de prodígio, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Sai fora dessas amarras que o inferno está dizendo para você que você tem que viver, porque é assim que Deus quer. O diabo ainda fala que é a vontade de Deus. Dá um chute nisso e fala, eu não quero saber mais disso não, eu quero viver a verdade da palavra de Deus na minha vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e um beijo. Até o próximo.